Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, aluno objetivo que se encontra em quarentena. Nos encontramos novamente através das nossas videoaulas, das nossas aulas remotas, especialmente enquanto essa crise do coronavírus persistir. Desde já, eu espero e torço que esteja tudo bem, para que esteja tudo bem com você e com a sua família, e continuo agradecendo por você ficar em casa sempre que puder, e te pedindo para que continue cuidando da sua higiene. Espero que você esteja sentindo tanta falta nossa, da nossa escola, quanto eu estou sentindo de você. Mas, enquanto tivermos essa crise, continuaremos conversando pelas videoaulas. E aí, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro virtual, eu tentei mostrar para você mais ou menos como seria a dinâmica das nossas conversas virtuais. Você deve estar vendo já o slide projetado no seu computador ou no seu celular, assim como você veria projetado na lousa na nossa sala de aula. E te lembro que de vez em quando eu vou aparecer aqui para falar um pouquinho com você e para que você veja a minha ação, a minha atuação aqui conversando com você. Sim? Portanto, na primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre o uso dos pronomes. E aí eu deixei uma série de atividades divididas em 10 days. Fizemos o Day 1 na nossa primeira aula, e aí hoje, enquanto eu relembro para você um conceito e a gente revisa essa matéria, eu deixei para você também alguns exercícios para que você pensasse. Que caso você tenha feito, eu fico muito feliz e você pode corrigir comigo. Caso você não tenha feito, você pode aproveitar para fazer junto comigo, e aí a gente tenta utilizar esse tempo para desenvolver o seu vocabulário e tirar as suas dúvidas gramaticais. Eu sei que às vezes é difícil fazer sozinho, mas fazendo junto talvez seja um pouquinho melhor. Por enquanto a gente faz o Day 1, fizemos o Day 1, vamos para o Day 2. Mas antes de corrigir, deixa eu fazer uma pequena revisão do que a gente estava conversando. Você se lembra que lá na primeira aula a gente conversou um pouquinho sobre as diferenças entre os pronomes pessoais e os pronomes objeto. E eu espero que nesse momento você tenha isso claro na sua memória. Claro que se você ainda tiver dúvidas, você pode voltar na nossa primeira aula, reassistir o vídeo e tentar tirar as suas dúvidas. Ou você pode conversar comigo me enviando mensagens, e-mails através da nossa plataforma ou nos nossos plantões que acontecerão às quartas-feiras. Imagino que você já tenha recebido a tabela com os horários e os dias dos plantões. Eu estarei lá esperando você com todas as suas dúvidas. Nós, beleza? Bom, continuando então, eu te lembrei que a função principal de um pronome é substituir um nome. Um pronome substitui um nome, seja ele no início de uma oração ou no final de uma oração, falando de maneira bem superficial sobre o uso dos pronomes pessoais e dos pronomes objeto. E aí hoje a gente continua a nossa conversa, e eu quero chamar a sua atenção dessa vez para o lado direito da sua tabela. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as palavras que falam de posse na língua inglesa, sobre os pronomes possessivos. E aí toda vez que a gente começa a falar de pronomes possessivos, a primeira dúvida que o aluno tem é a diferença entre as palavras my ou a palavra mine, porque só uma dessas duas é um pronome possessivo. A outra tem uma outra função, que eu espero que você se lembre. Mas se você não se lembra, eu estou te ajudando a lembrar e espero que isso seja suficiente. E aí, quando a gente conversou sobre isso, eu comecei dizendo a seguinte frase, e te disse que eu não posso falar na minha vida que my is big. Porque se eu te disser que my is big, muito possivelmente você vai olhar para mim e me perguntar, your o quê is big? E aí, antes que você pense besteira, eu já digo que my car is big. Ou eu posso dizer que my house is big. Agora, a principal ideia que você tem que se lembrar é que quando eu digo que my car is big, a palavra my está qualificando uma palavra muito importante para a nossa frase, o substantivo car. Portanto, perceba que quando eu digo que my car is big, eu atribuo duas qualidades ao meu substantivo car, ao dizer que ele é big e ao dizer que ele é my. Portanto, perceba que a palavra car está sendo juntada, conectada por duas qualidades, as palavras my e big.
E como eu não posso dizer que my is big, simplesmente, você percebe que my não substitui uma informação, não substitui um nome. E se ele não substitui um nome, ele não pode ser considerado um pronome. Por isso que quando eu digo my car is big, eu não estou usando um pronome possessivo, e sim um adjetivo possessivo, porque eu estou qualificando um substantivo com relação à sua posse. Mas eu não substituo a ideia. Por isso que eu não posso dizer que my is big. My car is big é uma frase que faz sentido. E aí, todo brasileiro conhece especialmente esses dois. Para falar de algo que é meu, my. E para falar de algo que é seu, your. E nós brasileiros somente conhecemos esses dois pronomes. Desculpa, esses dois adjetivos possessivos. Porque a nossa língua permite isso. Eu posso dizer em português, e foi esse o exemplo que eu usei na nossa conversa, que lá vai o Altieres e seus belos cabelos cacheados e seu intelecto avantajado. E perceba que quando eu digo a palavra seu, eu estou me referindo a algo que pertence a Altieres. Diferente da língua inglesa. Eu não posso dizer que lá se vai Altieres and your hair. Porque se eu digo que lá se vai Altieres and your hair, eu trago uma ideia de que ele assaltou o seu cabelo e está levando junto com ele pelo seu caminho. Mas eu tenho palavras que substituem essas ideias. Portanto, para falar de algo que é dele, do Altieres, eu utilizo o adjetivo possessivo his. Para falar de algo que é dela, her. E para falar de algo que é de uma posse, por exemplo, o controle da TV, a TV e o seu controle, eu utilizo o pronome its. Atenção! It's, tudo junto, uma palavra só. Porque se eu digo isso, eu estou contraindo as construções it is, isto é, diferente de quando eu digo it, que é o pronome, o adjetivo possessivo seu. A TV e o seu controle. The TV and its remote. Esse é o mais confuso e o mais complexo para nós brasileiros entendermos. Por isso que textos adoram utilizar essa ideia para confundir a sua leitura. Fica calmo que depois a gente vai ver isso acontecendo num texto e tentar chamar sua atenção para eventuais dúvidas que poderiam acontecer. Para falar de algo que é nosso, our. Para falar de algo que é de vocês, your. E para falar de algo que é deles, their. Portanto, se esses são os adjetivos possessivos, talvez a sua pergunta clara e objetiva que viesse à sua imaginação agora seria: e o pronome possessivo? Quando eu uso um pronome possessivo? E aí eu volto para o nosso exemplo. Eu não posso dizer que my is big, mas eu posso dizer que my car is big. E se nós estivéssemos conversando sobre cars e eu te dissesse que my car is big, então você poderia dizer, por exemplo, que mine is small. O meu é pequeno. Agora, perceba que após eu ter dito que my car is big, ao você dizer que mine is small, perceba que a sua palavra mine substitui duas ideias. Substitui que my car is small. Portanto, perceba que as palavras my e car estão sendo substituídas por uma palavra, pela palavra mine. A palavra mine, portanto, substitui my e car. E se ela substitui car, se ela substitui um nome, portanto, ela pode ser considerada um pronome, porque um pronome substitui um nome. E aí, essa é a principal diferença entre as palavras my e mine. A palavra my nunca vai substituir um nome, portanto, você vai encontrar o substantivo possuído próximo dela, enquanto a palavra mine substitui um substantivo. Nós? Sucesso? Portanto, você vai encontrar na sua tabelinha, junto aos adjetivos possessivos, os
pronomes possessivos. E aí, os dois primeiros eu imagino que você já conheça. Esse porque eu já te mostrei. Se my introduz uma posse, a palavra mine substitui um elemento possuído. E aí algo muito curioso acontece. E você vai perceber que todas as demais, exceto a palavra mine, por coincidência ou não, mas de repente te ajuda a se lembrar desse conceito, todas as demais vão terminar com uma letra S, porque é como se esse S substituísse um substantivo. Portanto, perceba que a letra S substitui um substantivo, sacou? Pega essa literação aí para te ajudar na memória. E aí eu te digo que se your é o adjetivo possessivo, yours é o pronome possessivo. Se his é o adjetivo possessivo, his é o pronome possessivo. Her se transforma na palavra hers. It's na palavra its. Our na palavra ours. Your na palavra yours. E their na palavra theirs. Qual vai ser a nossa próxima conversa? Qual vai ser a nossa próxima dúvida? Perceba que nós temos palavras que são iguais, como por exemplo essas duas que eu estou destacando para você, mas que trazem ideias diferentes. Ou essas, que trazem ideias muito diferentes. Ou essas, que apesar de serem escritas iguais, trazem ideias completamente diferentes. Esse vai ser o assunto das nossas próximas conversas. Por enquanto, a gente se concentra nos adjetivos possessivos e nos pronomes possessivos. E aí, eu deixei para você uma tarefa que tentasse misturar, que tentasse unir todos esses conceitos para que você pensasse. E lá na sua página 223 do seu TC, eu pedi para que você usasse esse conceito para relembrar o uso dos pronomes em um exercício que passasse frases do português para o inglês. E aí eu repito que eu tentei usar bastante o seu material durante aquele período em que a gente estava sem aula, para que você não tivesse que imprimir coisas adicionais ou ter mais trabalho. Tudo que você precisava, ou quase tudo, estava fácil de ser utilizado por você. E aí eu pedi para que você traduzisse, passasse essas frases do português para o inglês. E aí perceba que os pronomes serão peças-chave para essas traduções. E aí eu começo pela primeira, que diz que eles nos culparam pelo acidente. Meu irmão, minha irmã e eu. Começo dizendo que se eles nos culparam, é porque they blamed us. E aí eu te lembro que blamed é um verbo, e após verbos eu uso um pronome objeto para substituir um nome. They blamed us for the accident. Os pronomes objeto foram assunto da nossa primeira videoaula. Você pode assistir novamente caso você tenha dúvidas. E aí vem um ponto importante, que é o que a gente está discutindo hoje. Meu irmão, minha irmã e eu. Meu irmão introduz um elemento possuído. Portanto, my brother, my sister and me. E aí você percebe que a gente começou a também utilizar o uso dos pronomes e dos adjetivos possessivos, por enquanto somente com adjetivos. Vou para a próxima frase, que diz que há um sério desentendimento entre John e ela. Portanto, there is a serious disagreement. E se está acontecendo entre duas pessoas, e eu chamo a sua atenção para a palavra between, uma preposição, acontece between him and her. Ou se você preferir e quiser substituir todas essas informações, você pode dizer que acontece entre eles. Between them. Portanto, there is a serious disagreement between him and her, ou there is a serious disagreement between them. Fui para o número 20, que traz entre parênteses a informação a caixa na frase ajude-nos a carregá-la. E perceba que esse carregá-la se refere a uma caixa, que nós brasileiros pensaríamos naturalmente como sendo ela. A caixa, um substantivo feminino, diferente do que vai acontecer na nossa frase, que vai dizer ajude-nos, portanto, help us, a carregá-la, a carry it. E perceba que it
se refere a um objeto. É tão comum a gente ouvir alguém chamando essa caixa de she. E aí perceba que, eu não sei se você conseguiu reparar, talvez o aluno mais sagaz e arisco já tenha percebido isso, que eu coloquei todos os pronomes respeitando as cores daquela tabela que a gente utilizou. Portanto, você perceba que todos esses em vermelho são pronomes objeto, que são aqueles utilizados após verbos e preposições. Os em azul são pronomes pessoais, que são aqueles que iniciam uma frase. Em amarelo, os adjetivos possessivos que iniciam, que introduzem uma posse. Fui para o número 21, que diz que ela decidiu morar sozinha. Portanto, eu digo que she decided to live alone. She introduz uma frase, inicia com um pronome pessoal. Na número 22, eu chamo a sua atenção, porque esse vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Na sua frase que diz que ela se penteia antes de sair de casa, perceba que eu tenho uma ação que é reflexiva, que sai de mim para mim mesmo, no caso dela para ela mesma. Para dizer que ela se penteia, a minha frase utilizaria o seguinte conceito e diria que she combs herself. Portanto, ela penteia a ela mesma. She combs herself before leaving home. Esse vai ser o assunto da nossa próxima videoaula na semana que vem. A gente vai começar e terminar a conversa sobre pronomes. E aí, após essa aula, você vai saber todos os pronomes que existem na língua inglesa. O mais importante é perceber em como eles podem te ajudar ou te atrapalhar na leitura de um texto. E aí eu termino por hoje dizendo que nós temos nossas próprias ideias. Nós temos as nossas, traz uma posse sendo apresentada. Portanto, nós temos as nossas o quê? We have our own ideas. E aí, eu tentei nesse exercício fazer um apanhado de todos os pronomes que você precisa, deveria, que eu gostaria que você soubesse na hora de interpretar um texto. Sim, hoje a gente para por aqui e aí eu volto na nossa próxima aula com um novo conceito para você. Um novo conceito de pronomes para que você consiga reconhecê-los na interpretação de um texto. Lembre-se que a principal função de um pronome é substituir um nome, e você só consegue responder questões de um texto se você consegue perceber quem esses nomes são. Nas nossas próximas aulas, a gente tenta voltar com textos, assim como a gente fazia em sala de aula, para tentar mostrar como isso poderia atrapalhar ou ajudar na sua compreensão. Desde já agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final e continuo te dizendo que estaremos juntos nas nossas aulas remotas e você pode me enviar mensagens sempre que tiver dúvidas. Você pode até deixar um comentário nesse vídeo se você quiser, se você precisar de alguma coisa. Tudo bem? Nos encontramos na próxima semana. Desde já eu te desejo a huge hug and bye bye. See you!